3 desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná votaram pela aprovação com ressalvas das contas da campanha do senador eleito Sérgio Moro, do União Brasil. Outros magistrados ainda vão se posicionar nesse julgamento que termina hoje. A relatora do caso, a desembargadora Cláudia Cristina Cristófani, expediu parecer favorável para as informações prestadas pelo político, mas com algumas ressalvas. Ela apresentou o voto no plenário virtual da Corte ontem à tarde. Até o início da noite de ontem, pelo menos 2 juízes seguiram o posicionamento da relatora, o José Rodrigo Sade e também o Tiago Paiva dos Santos. Ainda não tinham se manifestado os magistrados Flávia da Costa Viana, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral e Fernando Wolf Bodziak. Eles têm até às 23 horas e 59 minutos de hoje para fazer essa manifestação no plenário virtual sobre o julgamento para que ele seja concluído. Ao se posicionar pela aprovação das contas da campanha de Sérgio Moro, a desembargadora não seguiu o parecer pela desaprovação que foi elaborado pela equipe técnica da Coordenadoria de Contas Eleitorais do Tribunal. Os técnicos que analisaram preliminarmente as informações prestadas apontaram inconsistências e inconformidades nos dados. Entre os itens apontados estavam o descumprimento da entrega de relatórios financeiros da campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral e receitas sem a identificação do CPF ou CNPJ nos extratos, impossibilitando a verificação da identidade dos doadores e o cruzamento de informações com o Sistema Financeiro Nacional. Num primeiro momento, os advogados da campanha do ex-juiz apresentaram uma prestação de contas retificadora, mas o parecer da coordenadoria permaneceu sendo pela desaprovação porque ainda tinham questionamentos que não foram sanados. Mesmo assim, a desembargadora concluiu que as inconsistências não eram suficientes para a desaprovação das contas e se manifestou favoravelmente pela aprovação com ressalvas. O voto da magistrada, que contém as justificativas apresentadas para o posicionamento, ainda não está público porque o caso segue em julgamento. Uma eventual desaprovação das contas não impede que o candidato eleito seja diplomado ou tome posse do cargo. No entanto, essa desaprovação, se ela ocorrer, ela pode dar origem a ações de impugnação do diploma por parte do Ministério Público Eleitoral e também de outras partes. O Partido Liberal no Paraná, inclusive o PL, já entrou com uma ação no TRE questionando a eleição de Sérgio Moro. O processo ainda não foi analisado pela Corte Eleitoral. Pedroso, desde que se lançou candidato, saiu ali da magistratura, entrou no ministério, saiu do ministério, se lançou aí como candidato, Sérgio Moro vem enfrentando esses entraves, ou por parte de políticos, ou ainda agora a gente vê do judiciário apontando inconsistências. E de uma certa forma a campanha dele em todo momento disse que estava muito segura, que ia conseguir demonstrar as provas necessárias, que eram erros meramente burocráticos. Mas a gente ainda vê, foi a equipe técnica do Tribunal Regional Eleitoral que emitiu esse parecer, apesar do entendimento aí da magistrada e também de outros que acompanharam o voto da relatora já serem diferentes, ainda assim esses indícios de inconsistências foram encontrados. Olha, esse caso tem alguns pontos que eu quero analisar. O primeiro deles, que eu não vou nem entrar no detalhe, que é a questão do PL, essa ação do PL. Isso aí é choro de mal perdedor. Tá? Choro de mal perdedor. Quem tem que agora analisar se cabe ou não, se teve problema ou não nas contas eleitorais é a Justiça Eleitoral. Esse é o espaço adequado. Inclusive, eles ainda estão analisando. Então, esse papo do PL, de que, olha, vamos questionar, vamos talvez não deixar ele tomar posse, isso é choro de mal perdedor. Tem que respeitar o que aconteceu, a decisão dos paranaenses. Na eleição, você tem a próxima, você disputa, mas nesse momento tem que respeitar o que está acontecendo. Agora, sobre o Sérgio Moro, é importante algumas coisas. Vamos lá. A primeira delas, ele precisa absolutamente aprender que agora, como político, se ele não deixar as contas mais organizadas do que os colegas, mais transparentes, mais públicas, sem erro algum, ele vai sofrer. Não adianta a equipe que apoia, que assessora, escritório de contabilidade, pessoal que ajuda ali, achar que ele vai ter o mesmo tratamento que outros políticos. Não vai. Os casos dele vão ser ali acompanhados com lupa. Então, assim, eu já falei aqui, é aquele velho ditado, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, no caso do Sérgio Moro, não adianta ele fazer a prestação de contas como outro candidato faria, sem os cuidados ali. Ele precisa fazer absolutamente correta, com um índice de transparência, de correção maior ainda, para evitar esse tipo de problema. Ele agora, a desembargadora, olhou os dados, entendeu que a dosimetria ali, a penalidade não deveria ser a reprovação das contas, mas sim uma aprovação com ressalvas, mas ainda assim é por pouco.
por pouco. Então vale que ele aprenda a lição, porque a vida dele no Senado Federal também, Bia, né, caso se consolide essa aprovação das contas, dê tudo certo com a diplomação, a vida dele no Senado Federal vai ser difícil, dele, do Deltan, porque assim, os colegas deles ali, eles não morrem de amores por eles ali, eles vão encontrar mais gente condenada pela Lava Jato do que apoiadores da operação. Então, fica a lição e, por favor, espero que fique o aprendizado.